Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Me chamo José Cunha e hoje eu vou falar sobre o tema pensamento como força. Mas, como é de costume, antes da preleção, temos alguns recados. Todas as quartas-feiras acontece a turma da Escola de Aprendiz do Evangelho e acontece às 20h30. Para se inscrever, entre no canal do SEAC e lá vai no link da Escola de Aprendizes e faça sua inscrição. Eu tenho certeza que vai ser muito rico a sua participação. Vai clarificar e muito. Também temos a Escola de Paz, que acontece finais de semana, que também tem o mesmo processo, que vai no canal do SEAC e lá faça sua inscrição. E temos também a evangelização infantil, que segue o mesmo processo. Indo no canal do SEAC, vai direto no link e se inscreva. Tenho certeza que todas serão maravilhosas. Vão clarificar e muito algumas questões que carregamos que se relaciona ao Espiritismo. Sejam bem-vindos, experimentem pelo menos. Então agora vamos nos harmonizando. Vamos entrando em contato conosco mesmo. Sentindo o nosso corpo. Sentindo que estamos aqui e agora. Vamos acalmando nossos pensamentos. Acalmando o nosso coração. E relaxando os nossos músculos. Vamos agradecendo ao Pai por estarmos respirando. Vamos agradecendo ao Pai por estarmos reunidos neste momento de muito amor. Por estarmos conectados nessa energia, nessa vibração. E vamos pedindo a Ele que estenda a sua destra sobre nós. E que dela saia luzes que nos fortaleça, que nos traga paz. E que com isto tenhamos a certeza que também somos luzes. Somos acolhidos por Ele. E também temos esta força em acolher o próximo. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, assim seja. Então, como o tema é pensamento como força, eu quero aqui lembrar de alguns comportamentos que temos no dia a dia, que são muito comuns, mas que às vezes não prestamos atenção
neste comportamento que é tão simples, corriqueiro, muito usual, mas não prestamos atenção nele. Não prestamos que existe uma certa verdade nesse processo. Quantas vezes falamos para um amigo, ou ouvimos de um amigo, nem pense nisso. Bata na madeira e corte esse pensamento. Em hipótese alguma, imagine isto. Quantas e quantas vezes ouvimos essas frases no dia a dia? É interessante que elas são jogadas de uma forma tão banal, e banal no sentido de sua simplicidade e de brincadeira às vezes entre nós. Mas não olhamos para as questões que são apresentadas nessa força de pensamento. Eu não estou falando que pensou, aconteceu. As coisas vão acontecendo. E quanto mais a gente vai alimentando certos pensamentos, algumas coisas vão se aproximando. Seja elas físicas ou espirituais. Mas sempre vão aproximando. Prestem muita atenção nisso. E às vezes, com tantas forças de pensamento, a gente começa a acreditar e as nossas emoções começam a trilhar caminhos tão tenebrosos que vão nos levando a sentimentos tão ruins e a gente não presta atenção nisso. Eu trouxe isto para falarmos um pouquinho da força do nosso pensamento. E temos uma palavra que é muito interessante, que na ciência nós podemos encontrar, que chama pensene. E quando se usa essa palavra pensene, ela está carregada com pensamento, energia e sentimento. Ela traz essas três vertentes juntas. Por quê? Ela tem a sua força em conjunto. Dificilmente, pelo que já foi dito, elas andam separadas. Então, quando eles falam em pensamento e energia de pensamento, está sempre carregada com sentimento, com a energia e o pensamento junto. Todos eles acontecem praticamente simultaneamente. Ou seja, estão acoplados um ao outro e um retroalimenta e assim vai trazendo as sensações que nós vamos carregando no dia a dia, vai trazendo e atraindo coisas ao nosso redor que a gente jamais imaginou. Quantas vezes a gente já ouviu uma pessoa que está sempre emburrada? Eu não vou trazer essa palavra emburrada, está sempre com cara ruim, está sempre questionando, está sempre triste. Não estou falando de patológicos, tá? E aí, sempre essa pessoa tá de mau humor porque alguém falou tal coisa e isso sempre atinge. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Pessoas que estão sempre com esse comportamento. Aí elas falam, puxa vida, tudo é comigo, sempre é comigo. Como assim sempre é comigo? E a gente percebe que muito disto está atrelado a esse tipo de comportamento. Quantas vezes a gente já prestou atenção nisso? Eu, pelo menos, já prestei atenção.
comigo e com amigos. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para essas questões. O quanto que tem energia, quanto que é vivo o pensamento. E não podemos esquecer que pensamento é vibração também. E ele vai. Ele não tem barreiras. Então precisamos ficar atentos ao que nós estamos emanando. Que tipo de vibrações que estamos emanando? Que tipo de energia que estamos nos envolvendo? Qual queremos ser envolvidos? E qual queremos emanar? Isso é muito importante. E que tipo de sentimentos eu estou carregando comigo? Para que esse conjunto se manifeste. Como que está sendo isso? Então, precisamos ficar muito atentos com o que falamos, com o que nós discutimos, porque no Sermão da Montanha já é falado da questão. Não dê pérolas aos porcos, ou não jogue pérolas aos porcos. Que, na verdade, isso tem a ver com o tema de hoje. O que isso tem a ver com o tema de hoje? O quanto que nós vamos nos desgastando constantemente. Com qual objetivo que ficamos nos desgastando? É para impor o nosso pensamento? Como que é isso? Também precisamos prestar atenção nesse sentido. Mas eu quero pedir licença aqui a vocês para ler um pequeno texto que eu acho muito pertinente à discussão de hoje. E o texto, esse pequeno, né, é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Olha aqui, Joana de Ângeles chamando a nossa atenção, porque a gente ainda não, às vezes não pensa nisso, né? Que pensamento está atrelado ao espírito. E quais sentimentos que ainda estamos trazendo de outrora? O que nós estamos ainda nos nutrindo desses pensamentos de outrora? O quanto que estamos vivendo? Se questiona às vezes, como eu posso saber da minha vida passada? E no Espiritismo, em algumas literaturas, fala, preste atenção no seu comportamento. Preste atenção nos seus comportamentos com o próximo e consigo. Quais são as suas manifestações? Que aí você vai entender
parcialmente ou uma ideia bem longe de uma vida pregressa. Veja que interessante. E Joana de Ângeles vem mostrando isso aqui de novo, chamando nossa atenção. Que como que nós estamos pensando? Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos fazendo que o nosso espírito se manifeste? Como que estamos nos manifestando quanto espírito reencarnado num processo de evolução? Como que está sendo isso? É muito interessante que a gente pare para pensar nessas questões. O quanto que esse pensamento tanto nos dá força, como também deflagra alguns comportamentos que ainda estamos trabalhando para que eles mudem. Olha quantas questões ainda existem. Mas isto, é claro, é só um chamariz para que a gente pare um pouquinho para observar. Não posso definir desta forma, que é muito simplório falar desta forma. Mas são indícios que ainda podemos melhorar. São indícios que ainda podemos olhar, espiando, sim, alguns comportamentos, para que amanhã mudemos ele. Olha quanto é interessante. E nesse mesmo segmento, peço novamente licença e me desculpem, que eu vou ler um outro trecho que eu acho que é muito interessante, que é o livro que foi de Leon Denis, e o livro é O Problema do Ser e do Destino. A vida presente é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola, para todos através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou em claridades, os resultados de nossa obra. A alma humana percorre seu caminho, envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações de seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Leon Denis. O problema do ser e do destino. Vocês perceberam, novamente, encontramos aqui, falando sobre esse mesmo tema, de forma diferente, questionando, trazendo aqui a força que existe em nossos pensamentos e nossos comportamentos. O quanto que isso vai mostrando ainda resguiços do passado. Mas isto não é para a gente ficar triste, não é para a gente se autoflagelar. O processo, ele chama para autoaprendizagem, para que possamos olhar para nós, compreender ainda a nossa fragilidade dentro do nosso processo, compreender ainda a nossa força dentro deste processo. Fragilidade e força são fundamentais nesse processo, porque temos que conhecer até onde somos frágeis e temos que conhecer também o quanto somos fortes dentro desse processo. Esta junção vai nos levar a uma reflexão, de olhar aonde podemos colocar a nossa força, a nossa energia a favor do nosso pensamento. Isto é muito importante, que a gente comece a olhar para os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos estamos emanando no dia a dia? Que tipo de vibrações estamos emanando e quais queremos receber? Não esquecemos que ali tem a lei do retorno, a lei da ação.
É muito importante que a gente veja isso. Agradeço a todos. Espero ter conseguido levar a vocês a mensagem de hoje. Muito obrigado. E assim vamos novamente nos recolhendo. Vamos emanando aos céus vibrações de amor, para que essas vibrações se expandam pelo mundo e que essas fagulhas de amor envolva todos, envolva a todos, para que possamos ser melhores, para que possamos ajudar o próximo e a nós mesmos. Quero agradecer a todos e tenham uma boa noite.